técnico, eu posso sim enxergar o meu paciente como um cliente no momento da venda, eu posso sim olhar para ele como uma pessoa que vai adquirir o meu serviço, ou melhor, eu posso não, eu devo olhar para o meu paciente no momento da negociação como se ele fosse um cliente que está ali para comprar o meu tratamento de implante dentário. Eu devo olhar para ele. Ele só vai se tornar o meu paciente a hora que ele sentar na minha cadeira e aí eu vou ter um lado humano com ele ali na hora do atendimento. Mas no momento da negociação, você precisa tratar ele como um cliente para que você venda para um cliente. Ele espera isso de você. Ele espera ser tratado numa relação comercial com você. Então a venda do implante deve ser comercial. Oi gente, eu sou a Gabi e eu tô aqui para te ajudar a ganhar mais, aumentando o número de pacientes de implante dentário na tua clínica, no teu consultório. E hoje a gente vai te falar exatamente sobre o que é a venda, como a gente faz para vender implante dentário, porque eu sei que isso é uma dificuldade, eu sei que isso é uma dor sua. Porque quando a gente fala de implante dentário, a gente está falando de um tratamento que custa caro. E geralmente, se a gente não tem técnicas para passar esse tipo de orçamento, para passar esse tipo de preço para o paciente, muitas vezes a gente perde a venda. Quando a gente fala de venda, a gente precisa construir alguns cenários. Antes de falar propriamente das técnicas de venda, eu preciso que vocês entendam dois cenários. O primeiro cenário é o cenário da faculdade de odontologia. Quando a gente se forma, quando a gente faz odonto, a gente aprende a ser técnico, a gente aprende a executar, a gente aprende a fazer o tratamento. Levando isso para a implantodontia, basicamente você aprende a fazer o implante, a fazer a prótese sobre o implante, mas ninguém te ensina como vender esse implante, ninguém te ensina como passar isso para o paciente, como negociar isso com o teu paciente. Então, basicamente, nós somos técnicos. Tem um livro que eu gosto muito que chama O Mito do Empreendedor, onde ele divide os indivíduos em três categorias: os técnicos, os diretores e o empreendedor. O empreendedor. A gente se forma para ser técnico e a gente não tem a menor noção, o menor aprendizado, nem para ser diretor, muito menos para ser empreendedor. Então a gente não sabe como dirigir, a gente não sabe como precificar, a gente não sabe como passar isso para o paciente, como comandar uma equipe dentro da clínica e muito menos empreender, que é ter estratégias para trazer mais paciente para o consultório, ter estratégias para deixar a tua equipe mais engajada, ter estratégias para ampliar o teu negócio, né? O que é muito errado, porque se a gente for parar para pensar, 90% pelo menos dos alunos de odontologia, eles querem ser empreendedores, eles querem ter o próprio negócio, eles querem ter a sua própria clínica, eles querem ter gente trabalhando para eles, mas eles não sabem como fazer isso. A gente se forma para ser técnico, querendo ser empreendedor. Isso é um ponto crucial com todo mundo. Todo mundo que é dentista, se você senta numa roda e conversa com essas pessoas, elas vão te falar que elas têm essa dor, que elas não sabem gerir o negócio, que elas não sabem vender um tratamento. Isso é uma dificuldade porque isso não é nos ensinado na faculdade, ok? Dito isso, formamos o primeiro cenário. Você se forma, você precisa saber vender, mas você não aprende a fazer isso na faculdade. O segundo cenário que eu vou construir com vocês aqui, vou soltar aqui, gente, peraí, eu vou... O segundo cenário que eu vou construir aqui é o cenário do comércio e venda. Vou pedir para vocês voltarem na memória, na época do colégio, na época do terceiro colegial, do ensino médio, do ensino fundamental, onde a gente aprendeu sobre comércio. Volta lá atrás na história, volta na Revolução Industrial. Gabi, por que você está falando isso? Calma, vocês vão entender a importância de ter muito bem estabelecido isso na tua cabeça para eu construir com você uma técnica de venda. Antigamente, as relações comerciais, elas começaram por troca. A gente conhecia isso na faculdade como escambo. Eu tinha uma caneta rosa, você tinha uma caneta roxa e a gente queria trocar. Essa relação beneficiava tanto a mim quanto a você.
correto? O problema é que às vezes a gente queria, ou a gente tinha de repente, sei lá, uma vaca, e eu queria essa caneta rosa. Levar essa vaca até o centro de comércio, ali onde aconteciam essas trocas, muitas vezes era difícil de fazer, né? Imagina só, eu tô dando o exemplo de uma vaca, mas eu poderia dar o exemplo de uma coisa muito maior que a gente não conseguiria levar e trocar com muita facilidade. Nesse sentido, surgiu o dinheiro. O dinheiro, ele facilita esse processo de trocas. Tem um livro que se chama Sobre Dinheiro e Inflação, acho que é assim o nome do livro, onde ele fala uma frase que significa o seguinte: o dinheiro é um fenômeno do mercado, ou seja, ele surgiu para facilitar as nossas trocas, ele surgiu para que alguém se beneficiasse com o trabalho de outra pessoa ou com o produto de outra pessoa. Uma outra frase que é muito sensacional desse livro é a seguinte: se você acha que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, você tem razão. Mas se você acha que o dinheiro não é importante, você não tem a menor ideia do que ele é capaz de fazer. Gabi, por que você está me falando de dinheiro? Por quê? Porque a gente precisa desconstruir uma imagem de que o dinheiro é ruim, de que o dinheiro não é uma coisa boa e de que se a gente tirar dinheiro do paciente, a gente está fazendo uma coisa ruim. Não, Gabi, mas eu não penso isso. Pensa. Inconscientemente, muitas vezes a gente pensa. Entende? Eu faço esse processo de desconstrução dentro da minha cabeça o tempo todo. Se você voltar no meu primeiro vídeo da história, onde eu contei a minha história, no primeiro vídeo aqui do canal do YouTube, onde eu contei a minha história, eu vou te contar qual foi a minha relação com o dinheiro, qual foi a relação da minha família com o dinheiro, o que eu aprendi sobre o dinheiro, o que eu tive que desconstruir para poder começar a construir. Aproveitando, se você ainda não assistiu o primeiro, se você não se inscreveu no canal e está gostando desse conteúdo e quer saber mais, vai lá e se inscreve no canal, que eu vou trazer muita coisa boa para você aplicar no teu consultório e aumentar muito o teu faturamento com implante dentário. Bom, voltando para a relação do dinheiro, a gente não tem essa construção. Quer ver só um exemplo? Se você for no meu Instagram agora, nesse momento, e assistir o vídeo onde eu contei sobre a minha história, onde eu contei que eu quebrei a minha perna, que eu fiquei sem andar por um ano, esse vídeo tem muito mais engajamento, esse vídeo tem muito mais visualização, esse vídeo tem muito mais comentário do que o vídeo que eu disse que eu faturei 4 vezes mais desde que eu comecei a clínica. Consegue entender como muitas vezes a gente não dá o devido valor ao dinheiro? E se você não der o devido valor ao dinheiro, muito dificilmente você vai conseguir aumentar o número de pacientes de implante na tua clínica. Você tem que ver isso como uma prioridade. Isso serve pra mim, é um mantra que eu coloco na minha cabeça todos os dias para poder entender melhor como fazer essa relação da melhor maneira possível pro meu negócio, pro meu consultório e pro meu paciente de implante dentário. Bom, Gabi, dito isso, a gente tem que entender então que a faculdade não me preparou para isso, embora eu queira ser empreendedor, embora eu queira ter uma clínica, embora eu queira ter pessoas trabalhando para mim, e eu tenho que entender que dinheiro é extremamente importante. E aí eu volto num ponto que é o ponto principal da nossa aulinha de hoje, que é o quê? Vender. Pessoal, quem aí já ouviu que vendedor é a profissão mais antiga do mundo? E eu tô aqui para te falar que, na minha opinião, vendedor é a única profissão do mundo, porque a todo momento a gente tá vendendo. Se a gente não tá vendendo um produto, a gente tá vendendo um serviço. Se a gente não tá vendendo um serviço, a gente tá vendendo a nossa imagem. E guarda o que eu tô te falando, se você não vende, você é vendido. Se você não nasce com essa habilidade de venda nata, né? Às vezes as pessoas são vendedoras, ponto. Eu conheço 2 pessoas, a minha sogra é extremamente vendedora e o meu namorado, eles são extremamente vendedores. Tanto é que eu converso muito e aprendi muito de vendas com o Rafa, né? E eles são capazes de te vender areia no deserto, sem desconto e à vista. Mas se você não é, eu não era, né? Tem como aprender, tem como ser técnico esse processo, porque em todo momento, se você tá no boom da internet, se você tá assistindo as coisas, se as pessoas estão conseguindo te vender alguma coisa, é porque tem uma técnica para isso. E você precisa aprender essa técnica e levar pro teu consultório, porque a coisa, se ela for segmentada, se ela for protocolada, muito dificilmente você vai perder uma venda de implante dentro da tua clínica. Então guarda isso, você precisa ser vendedor. Um outro ponto que eu vou desconstruir com vocês agora aqui, que pra mim é fundamental, é o seguinte. A galera da saúde
Pega isso, gente, isso é importante. A galera da saúde atende paciente. Nós atendemos paciente. Se você for no dicionário ou no Google agora nesse momento e digitar a palavra paciente, pegar o significado genuíno dela, você vai ver que é alguém que é calmo, tranquilo, que é alguém conformado com alguma coisa. Eu entendo que você deva chamar o seu paciente, o indivíduo que está na tua cadeira, como paciente, no momento em que você está atendendo, no momento em que você está realizando a tua cirurgia de implante, no momento em que você está fazendo a prótese do teu paciente de implante. Nesse momento, ele é um paciente porque a saúde, para mim, está muito atrelado a uma coisa humanizada, né? Então, o atendimento, nesse momento, eu considero o indivíduo um paciente. Em outros momentos, quando eu estou falando de negócio, a gente tem que considerar duas opções: o consumidor e o cliente. Gabi, como assim? Tem diferença entre esses dois? Tem. Dentro da definição de negócio, o consumidor é aquela pessoa que está te procurando por preço. Ela quer que você resolva o problema dela de maneira rápida e pelo menor preço. Então, chega uma pessoa lá no seu consultório, ele não quer saber muito do que você tem para oferecer, ele não quer saber muito do que você tem, ele quer preço e agilidade no processo. Dificilmente essa pessoa fideliza com você, dificilmente ela te segue nas redes sociais, dificilmente ela vai te trazer outros pacientes. E nós temos o cliente. O cliente é o teu fiel escudeiro, é aquela pessoa que faz o tratamento com você, ele tá te pagando pela experiência que você proporciona para ele te segue nas redes sociais, ele te indica para os amigos, para a mãe, para o papagaio, para o periquito. Ele vai em você a qualquer coisa, a qualquer preço, a qualquer momento, ele não te troca por ninguém. Gabi, eu preciso tratar essas pessoas de maneiras diferentes? Não. O mesmo tratamento para todos. Por quê? Porque a ideia é que você faça com que o consumidor vire o seu cliente. Entende? A ideia é que o consumidor também vire uma pessoa fiel, que fique ali com você o tempo todo, que não te troque por nada, que te indique, que quando ele pensa em pessoa para indicar, que quando ele pensa em clínica para tratamento odontológico, para implante dentário, ele fala: olha, eu fiz na clínica do fulano de tal, eu fiz na clínica da doutora Gabriela e o tratamento é excepcional, as recepcionistas são maravilhosas, o doutor é super competente, entende? A ideia é que eles vistam a tua camisa. Só que tem um detalhe: o teu cliente, ele espera de você, presta atenção nisso, ele espera relacionamento. Gente, minha letra é péssima, mas tá tudo certo, viu? Mesmo quando ele não tá em atendimento. Quando não está em atendimento. Tá aqui a importância de manter, então, um relacionamento, um protocolo de relacionamento com o teu cliente, um protocolo de relacionamento com o teu paciente, porque ele precisa estar lembrando de você o tempo todo, ele precisa te indicar o tempo todo, entende? Isso é fundamental. Então, Gabi, como é que você faz no teu consultório? Como é que é a política da tua clínica? Na minha clínica, eu considero o paciente cliente. No momento do fechamento, no momento da negociação, ele é um cliente, eu sei de todas as características que ele tem, ou eu até mesmo considero ele um consumidor. Ali no momento da venda, no momento do negócio, você tem que olhar para aquela pessoa como uma possível compradora do teu serviço, correto? E aí quando ele senta na minha cadeira, fechamos o negócio, ele vai fazer o tratamento comigo, aí ele vai virar o meu paciente. Entende? Então, resumindo aqui, paciente é a hora do tratamento.
é a hora que ele tá na tua cadeira, é a hora que você tá fazendo o implante dentário nele, é a hora que você tá moldando pra prótese, é a hora que você entrega um sorriso bonito, é a hora que você tira aquela fotografia, é a hora que o paciente fala pra você, cara, ficou bom, vou te indicar pra outras pessoas. E entendeu? Essa é a diferença do momento. Eu tenho que tratar o paciente no momento do tratamento, no momento que ele tá comigo, e o cliente na hora da venda, na hora de dar formas de pagamento, de opções de formas de pagamento para esse paciente. Então eu divido muito bem dentro da minha cabeça o meu jeito de ver o paciente. Vocês vão entender por que isso é importante quando a gente entrar efetivamente na técnica, tá? De venda. Então eu vou resumir aqui bem rápido, que eu gosto disso, eu gosto de passar os pontos mais importantes para vocês. Eu sei da minha limitação, eu sei que a minha formação não me fez vendedora, a minha formação não me fez empreendedora, a minha formação não me deu uma visão daquilo que dá mais dinheiro dentro do meu consultório, que é, na minha opinião, na minha humilde opinião, o implante dentário. Mas eu sei que eu preciso aprender sobre isso. Eu sei que eu preciso desses aprendizados para elevar o meu nível para um outro patamar. E ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso ver o meu paciente de maneira humanizada a hora que ele está sentado na minha cadeira, a hora que eu já fechei o meu tratamento com ele, mas eu preciso entender que enquanto ele está sentado e a gente está negociando, ele é o meu cliente, ok? Ficou tranquilo isso? Isso é importante, hein, gente? Isso é importante. É importante a gente ter isso na cabeça muito bem definido pra gente não se confundir, não se atrapalhar na hora da venda, viu? Isso é muito importante. Bom, Gabi, beleza. Você me falou, você disse as diferenças entre eles, mas o que efetivamente tá relacionado com a tua venda? Quais são as técnicas que você usa? O que você faz? Eu tenho 11 técnicas, 11 pontos de venda e negociação. Desses 11 pontos de vendas e negociações, eu vou passar 5 para vocês que eu acho muito importante. E eu divido todo o meu processo de venda e de negociação em 3 etapas. A pré-venda, a venda, efetivamente, e o pós-venda. Gente, eu gosto de fazer assim, eu gosto de estabelecer dessa maneira, porque fica mais fácil, fica mais mecânico na tua cabeça enquanto você estiver fazendo o atendimento com o paciente, tá? É importante que isso seja estabelecido, é importante que a todo momento você esteja no controle da situação. Pessoal, é importante que vocês dividam isso na sua cabeça para que vocês sempre tenham um protocolo de venda, um protocolo de atendimento ao cliente e que você sempre esteja no controle da situação. Então, eu particularmente gosto muito de protocolos. Tudo que eu faço, claro que o paciente não vai perceber no momento da negociação, mas é legal que vocês tenham esse tipo de pensamento. Então, agora é hora, se fosse você pegar um papel e uma caneta, porque é bem técnico que eu vou passar e eu acho que vale super a pena vocês anotarem, tá? Gente, eu vou passar aqui, porque eu acho que vai ser mais legal. Eu vou dividir cada folha do Flipchart para um tópico desse. Vamos lá, vamos primeiro falar do pré-venda, tá? As pessoas me perguntam, Gabi, quem é você? Como é que você sabe dessas coisas? Nerd que sou, sempre estudo. Embora eu não estivesse nas redes sociais mostrando conhecimento sobre essas coisas, até mesmo por conta do doutorado, eu sempre gostei muito de estudar sobre isso. Eu sempre soube que em um momento ou outro isso me faria falta, porque eu sempre entendi que a faculdade me limitava nesse sentido, de que eu não tinha esse ensinamento de lá, e eu gosto muito de estudar esses assuntos, tá, gente? Então, realmente tem muita coisa legal para passar para vocês. Bom, vamos lá. Eu divido o pré-venda num momento em que você precisa conhecer o seu produto, conhecer seu produto. Gabi, como assim? Hoje em dia, se eu pudesse dar uma opinião para as pessoas que têm clínica, que têm consultório, e entendam, isso é importante, toda vez que eu tento produzir um conteúdo, toda vez que eu tento pensar em alguma coisa, eu não penso só
em pessoas que já têm clínicas grandes, em pessoas que já têm 4, 5, 6 cadeiras, 10 funcionários, não. Eu penso também na pessoa que está começando, que tem uma única cadeira. Eu penso também na pessoa que às vezes presta serviço, porque tudo isso, gente, é replicável. Tudo que eu tento passar, eu tento mastigar de uma maneira que seja replicável para todo mundo, entende? Porque às vezes a gente vê alguma coisa que não é pro nosso mundo, que não é pro nosso momento, tá? Então, por que conhecer o seu produto? Porque eu acho que, mesmo que hoje em dia a clínica deva ter todas as especialidades, isso é importante, tá? Porque as pessoas não têm tempo para de repente ir para outro lugar e procurar. É muito comum, quer ver só? Olha, dona Maria, a senhora vai ter que fazer um raio-x. Ai, doutora, mas é aqui? Ou, olha, dona Marlene, a senhora vai ter que fazer um tratamento de canal. Ai, mas é aqui? As pessoas querem que tudo aconteça no mesmo espaço físico. Isso é cômodo. No mundo que a gente vive da correria, de não ter tempo para nada, é muito cômodo você ter, e você deve ter todas as especialidades dentro da tua clínica, dentro do teu consultório, tá? Mas é muito importante que você tenha um foco. É muito importante que você tenha um produto principal. Quer ver só? Vamos pegar um exemplo da Apple. A Apple, ela vende computador, ela vende Apple Watch, mas o produto principal da Apple é o iPhone, entende? Então, por que você está falando isso, Gabi? Porque dentro do ponto de vista de conhecer o seu produto, você tem que saber tudo sobre ele. E se eu puder te falar o que na minha opinião, o que na minha concepção, o que eu vivo hoje dentro do meu consultório, o meu maior lucro vem do implante dentário. O meu maior lucro vem de implante dentário, entende? Então é por isso que o meu conhecimento, o meu foco, a minha dedicação em conhecer um produto é em conhecer sobre vendas para implante dentário, entende? Você precisa saber as vantagens do teu produto, você precisa saber os benefícios que ele vai trazer para o teu cliente, você precisa saber e deixar muito claro para o teu cliente qual é o teu diferencial em relação ao concorrente. Isso é fundamental, gente, isso é muito importante, porque às vezes você ganha o paciente nisso. Por isso que às vezes, a gente sempre brinca lá na clínica que quem faz tudo muitas vezes não faz nada. E é assim na vida, às vezes a gente quer ser bom em tudo e a gente não é bom em praticamente nada. Então, a minha concepção desde o começo foi, vamos começar com implante dentário, porque eu trabalhava já com isso, eu sabia do potencial, do lucro que isso pode trazer para dentro de um consultório. Então, quando um paciente chega lá, o meu conhecimento, a minha dedicação em vender é justamente isso, em proporcionar para ele um ótimo tratamento, porque a gente sabe que o implante devolve muita qualidade de vida para o paciente, mas eu sei tudo sobre esse assunto. Eu vou passar tudo que eu sei para o paciente nesse momento. Entenda que aqui é a pré-venda e você também precisa, presta atenção nisso, conhecer, além de conhecer. Se eu escrever errado, vocês me perdoam, tá? O seu paciente. Como assim, Gabi? Como assim, mulher? Como que eu vou conhecer o paciente? Como que eu vou ter ideia de quem vai pisar na minha clínica, rapaz? Não existe isso, você tá louca. Pois é, mas isso é importante. Você precisa saber do que teu paciente gosta, você precisa saber o que teu paciente quer, você precisa saber o que aflige o teu paciente. E principalmente, você precisa saber do poder econômico do teu paciente. Isso é importante, gente. Ai, mas como assim, Gabi? Isso é muito pessoal. Não, não é pessoal. Se a gente está falando de negócio, se a gente está falando de venda, eu preciso saber quanto o meu paciente pode pagar. Tá, Gabriela, só que você colocou isso em pré-venda. Como assim? Como que eu vou saber isso se eu nem conheci o paciente? Exatamente. É por isso que a gente tem o IPD. O IPD é uma maneira... É um sistema, é um método que eu uso na clínica e que a gente desenvolveu, que quando o paciente chega para mim, eu já sei muito sobre ele. Na maneira como ele me vem captado, na maneira como eu chego até ele sabe sobre mim e eu sei sobre ele, entendeu? Então, é como se meio caminho tivesse andado. A minha venda, presta atenção no que eu tô falando, a minha venda de implante começa na minha pré-venda, começa na minha captação. Aqui, o meu paciente não sabe, o meu cliente não sabe, mas eu já sei quase tudo que eu preciso
para poder fazer ele realizar o tratamento dele da melhor maneira possível. Eu já sei o que eu posso fornecer de condição para ele, eu já sei praticamente tudo do que ele precisa, entende? Isso é muito importante, conhecer o teu produto para falar dos benefícios, para falar das vantagens, para falar do teu diferencial em relação ao teu concorrente, e você precisa conhecer o seu paciente, conhecer o seu cliente. Como, Gabi? Com o IPD. O IPD vai te ajudar a fazer isso. Tá bom, Gabi, essa é a pré-venda, você já tem mais ou menos as informações que você precisa sobre o paciente, você já conhece o teu produto porque você tem um foco na tua clínica e esse foco vai ser o implante dentário. Se não for, a gente vai mudar essa opinião até daqui a pouquinho. E aí depois eu vou pra venda. Dentro da venda, nós temos 2 pontos que eu quero passar para vocês. A abordagem. Gente, que letra horrorosa. E o fechamento. Eu adoro essa hora do fechamento. Gabi, o que é? A abordagem, pessoal, é a hora que vocês vão passar para o paciente as informações, mas mais do que passar a informação, porque lembra que você já sabe muito sobre ele, mais do que passar a informação, você vai pegar as informações que faltam. Aqui nesse momento, já existem trabalhos hoje falando que o bom vendedor é o que escuta e não o que fala. Aqui nesse momento, você vai fazer, deixa eu fazer de rosa para ficar melhor. Você vai ouvir mais do que falar. E aqui as perguntas, quando feitas, devem ser abertas. Gabi, o que são perguntas abertas? Perguntas que eles não vão responder com sim ou não. Eles vão ter que falar mais sobre ele, sobre a vida dele, sobre o problema dele, sobre o que... Lembra, eu já disse uma vez e eu vou voltar a dizer aqui, as pessoas gostam de falar delas e a gente precisa ouvir, porque aqui o teu paciente, no tete a tete, ele vai te falar o que ele quer. E se ele não te falar, ele vai te mostrar. E se ele não souber nem te falar, nem te mostrar, ou não souber o que ele quer, você vai falar o que é melhor para ele. Você precisa saber disso. Então, perguntas abertas, se vocês quiserem depois, a gente pode fazer um exercício só sobre perguntas abertas e fechadas. Eu tenho uma relação de perguntas abertas e fechadas para vocês treinarem isso, para vocês colocarem na cabeça o que é uma pergunta aberta, como abordar numa pergunta aberta e como abordar o paciente numa pergunta fechada. Mas aqui, na abordagem, as perguntas têm que ser abertas para você saber o que você pode usar a teu favor na hora do fechamento. E o fechamento em si, pessoal, é a hora que você passa para o teu paciente a condição. Você passa o preço, presta atenção, e a forma de pagamento. Tá, Gabi, passa o preço, passa a forma de pagamento e faça o quê? Não fala nada, olha nos olhos dele por 10, 15 minutos. 10 minutos não. 10, 15 segundos, nós vamos ficar lá eternamente, né? Olhando pra cara dele, ele vai achar que você tá tendo um problema. Passa preço, passa a forma de pagamento, olha pra ele e fica olhando. Por quê? Porque aqui você não tem mais nada pra falar. Aqui você já falou tudo que você tinha que falar. Na pré-venda, já tem informações sobre você. O IPD também deixa claro pro paciente algumas coisas que você tem na tua clínica, qual que é o teu diferencial, e você já sabe muito sobre ele. Na abordagem, você também ouviu o que ele tem para te falar, você fez perguntas abertas, o que te deu mais respostas, e aqui no fechamento, ele já vai te dar alguns sinais de compra. Como assim, Gabi? O que são os sinais de compra? Deixa eu escrever aqui que talvez corte ali. Prestem atenção nos sinais de compra. Os sinais de compra é o seguinte: ai, doutora, mas quanto que é? Ai, doutora, mas como que você faz esse pagamento? Ai, doutora, mas quanto tempo demora esse tratamento? Quando o paciente faz esse tipo de pergunta ou ele faz esse tipo de comentário com você, isso são considerados sinais de compra. Significa que ele gostou, que ele provavelmente vai fazer, mas ele quer saber como isso vai ser acessível para a condição dele.
entende? Então, no fechamento, depois que você já passou o preço, depois que você já passou a forma de pagamento, você não fala mais nada pro teu paciente. Você espera a reação dele com você, entende? Se você não fez um bom trabalho aqui em cima, se você não fez um bom trabalho na tua pré-venda, se você não fez um bom trabalho na tua abordagem, não é no fechamento que você vai fazer. O fechamento é preço, forma de pagamento. Mediante ao que ele te falou, mediante as perguntas abertas que você fez e mediante aos sinais de compra que ele te deu. E agora a gente vai para o último passo, que é o pós-venda. Gabi, o que está incluso no teu pós-venda? Nesse momento você faz uma autoavaliação. Como assim uma autoavaliação? Você tá vendo o cachorro latir? Dá 5 segundos aí pra ele parar. Gabi, como assim uma autoavaliação? Você precisa saber se você tá fechando legal, se o teu cliente está entendendo bem o que você está passando para ele, se a tua secretária está fazendo um bom trabalho. Porque se você não ver bons resultados no teu fechamento, se você não entender que está dando certo, alguma coisa precisa ser mudada. Então é importantíssimo que você faça essas autoavaliações a todo tempo, tá, pessoal? Eu gosto sempre, a gente é recente lá na clínica, a gente não tem muito tempo de clínica, mas a gente faz isso praticamente que mensal, tá? Toda vez que eu faço o fechamento do mês, eu vejo como foi as vendas de implante, o que eu posso melhorar, o que eu tô fazendo, como é que eu tô tratando o meu cliente, entende? Então, o pós-venda, além do relacionamento com o cliente, é uma autoavaliação do que o que você tá fazendo tá sendo bom, tá dando resultado e tudo mais. Isso é importantíssimo para você saber se você tá no caminho certo. Gabi, você me falou sobre técnicas de venda e de negociação, você me passou 5 passos dos 11 que você usa no teu consultório na hora que você está fechando com o teu cliente. Mas é muito difícil, Gabi, porque mesmo que eu saiba um pouco sobre ele, eu não sei exatamente qual é o tipo de pessoa que está ali comigo. Eu não sei exatamente como que eu vou abordar as pessoas, né? As pessoas são diferentes. Elas são diferentes. E agora eu vou falar com vocês sobre uma classificação que eu acho muito legal e que eu uso também, que é uma classificação do curso do professor Fontes, se eu não me engano, onde ele divide as pessoas em 4 tipos. O realizador, o expressivo social. Presta atenção, hein, gente? Anota isso aqui, porque isso aqui é tudo pra usar, hein? Isso aqui vale ouro, rapaz. Realizador, expressivo social, o apoiador e o meticuloso. Anota aí. Vou colocar aqui, ó. Os 4 tipos. 4 tipos de clientes. Clientes, tá, gente? A partir de agora, como a gente tá falando de negócio, a gente não tá falando do tratamento em si, a gente chama o nosso paciente de cliente, beleza? Bota isso na cabeça, isso é importante para saber quando que você tem que tratar e quando você tem que vender. Realizador, expressivo social, apoiador, meticuloso. É claro, gente, que existem muitas características desses 4 tipos de pessoas, tá? E na verdade verdadeira, todos nós temos um pouco dos 4. Tá? Isso é importante que vocês saibam. Tem hora que a gente é mais realizador, tem hora que a gente é mais expressivo social, tem hora que a gente é mais meticuloso, tem hora que a gente é mais apoiador. Mas geralmente, uma dessas características prevalece mais em relação às outras. E você precisa saber identificar, presta atenção, você precisa saber identificar qual é a característica do teu paciente, porque isso vai estar muito relacionado à venda. Essas 4 características que eu disse aqui, o professor Fontes, ele classifica as pessoas nesses tipos justamente em relação ao perfil de compra, o perfil de comprador que elas têm, tá? Existe uma análise muito minuciosa desses 4 tipos para você identificar de maneira mais completa isso. Eu tenho até um cartãozinho onde tem tudo separadinho, mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso liberar para vocês esse cartãozinho.
Mas se eu pudesse aqui agora, de maneira prática, definir para vocês uma palavra para cada um, eu falaria da seguinte maneira. A pessoa que ela é realizadora no negócio, ela gosta de ganhar, de ouvir a palavra ganhar. Ela quer ganhar. O realizador, ele quer ganhar. Então, assim, seu João, se o senhor fizer esse tratamento comigo agora, se o senhor colocar essa prótese protocolo, realizar esses 6 implantes na boca, o senhor vai ganhar uma qualidade de vida muito melhor. O senhor vai ganhar momentos com a sua família, o senhor vai ganhar confiança para comer uma carne num churrasco sem ter problema, sem a prótese ficar sambando na boca. Eu volto a dizer, aqui, isso é importante, nesses 4 tipos de cliente, nesses 4 tipos de perfil de venda e de compra, você, que às vezes você não é nenhum desses, ou você é expressivo social, mas você está falando com o realizador, você tem que ir para o nível que é o teu cliente. Sempre, eu sempre bato nessa tecla. A linguagem tem que ser a linguagem do cliente, não é a tua. Então, significa, Gabi, que toda hora eu tenho que tentar mudar? Sim, isso é difícil? É, mas a gente precisa criar o hábito de fazer isso, para que o paciente se sinta mais próximo de você, entendeu? Isso é importante. Então, quando eu estiver lidando, chegou o paciente, eu fiz a pré-venda, eu fiz a venda, eu tô ali na comunicação, eu tô ali na abordagem, eu tô conversando, eu tô fazendo as perguntas abertas. Eu percebi que ele é um paciente realizador, eu percebi que ele é um paciente que gosta de ganhar, eu preciso usar esta palavra ao meu favor na hora da venda. O realizador, ele gosta de ganhar. Então, escreve aí, gente, realizador, usar a palavra ganhar. O expressivo social é aquela pessoa que gosta de estar bem, que gosta de mostrar para o mundo que ele está com a melhor roupa, que ele está com o melhor cabelo, ele gosta muito de gesticular com as mãos. Então, para o expressivo social, quando eu falo do expressivo social, eu falo daquela pessoa que gosta de estar com a melhor roupa, que gosta de estar com o melhor cabelo, ele é muito expressivo com os gestos, com os movimentos. E aí, eu já disse, a palavra do expressivo social é melhor. Ele gosta e ele quer o melhor. Seu Pedro, eu vou colocar no senhor o melhor dente de protocolo que tem. A gente vai escolher a melhor resina acrílica, eu vou colocar a melhor marca de implante, eu vou dar para o senhor o melhor tratamento que o senhor pode ter. Com o expressivo social, a palavra que vocês devem usar é a palavra melhor. Ele sempre vai querer o melhor. E se ele ouvir isso da tua boca, muito provavelmente ele vai ser o teu paciente de implante dentário. O apoiador, ele gosta de ajuda. Esse paciente é o paciente que você precisa ajudar. Sei lá, seu Marcelo, eu vou ajudar o senhor a voltar a ter uma qualidade de vida muito bacana. Eu vou ajudar o senhor a ir num churrasco da sua família e não se sentir desconfortável. Eu vou ajudar o senhor em todo esse processo da cirurgia, que eu sei que o senhor está com um pouco de receio, com um pouco de medo, mas a minha equipe vai estar toda aqui para te ajudar a vencer esse momento, a passar por essa fase. Então, a palavra que eu uso com uma pessoa que é apoiadora é a palavra ajudar. É aquela pessoa que precisa de um apoio. Na sua conversa com ela, você vai ver que ela é insegura, ela gosta muito da opinião da outra pessoa que vem ali junto. Eu preciso ver isso com fulano de tal, eu preciso ver isso com meu marido, eu preciso ver isso com meu filho. Entende? Ela não tem aquela segurança para falar, não, eu vou fazer. Então, você precisa entrar nesse momento ajudando ela a tomar essa decisão, mostrando para ela que você vai estar a todo momento segurando a mão dela para que isso aconteça. Então, se eu puder definir uma palavra dentre várias características que a gente pode usar como um apoiador, é a palavra ajuda. E quando eu falo de um meticuloso, eu estou falando de uma pessoa que gosta de organização. A própria palavra já diz, né, gente? O meticuloso, ele gosta de organização.
Dona Ângela, vai ser da seguinte maneira o teu tratamento. A senhora vai chegar no dia da cirurgia, nós vamos estar todos preparados, tudo vai estar organizado. A cirurgia acontecerá mais ou menos aí por um tempo de 1 hora e meia. Depois disso a senhora irá para casa, o pós-operatório será desta maneira. Daí depois de 7 dias a senhora volta, entende? Esse tipo de paciente, o meticuloso, ele gosta de detalhes, de tudo nos mínimos detalhes. Você precisa descrever isso para o teu paciente, entende? Esse tipo de paciente, ele quer sentir essa organização institucional, ele quer sentir essa organização profissional em você, para que ele possa realmente fazer o teu tratamento, para que ele possa comprar o teu tratamento, para que ele possa comprar a experiência da tua clínica de implante. Gabi, como é que eu faço para identificar se o meu cliente é realizador, se o meu cliente é expressivo social, se o meu cliente é apoiador ou se o meu cliente é meticuloso? Treinando, gente, botando isso em prática. É por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês que a gente precisa desenvolver um protocolo de venda, a gente precisa desenvolver um protocolo de atendimento e a todo momento você precisa estar no controle da situação, mesmo que não pareça, mesmo que muitas vezes não seja você que esteja falando, diz que é importante você ouvir. Mas é por isso que você, tendo isso em mente, anotando todas essas informações e colocando em prática, é muito mais fácil o teu processo de venda. É muito mais fácil você conseguir até mesmo avaliar o que você está fazendo, o que você precisa melhorar. Pare e pensa qual tipo de pessoa é você. Começa a avaliar dentro da tua casa, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua esposa, enfim, seu tio, sua tia, sua avó. Que tipo de pessoas eles são, entendeu? Tenta usar técnica, olha só, um treino legal. Tenta usar técnicas de conversa, usando essas palavras com as pessoas no cotidiano e ver se elas compram melhor a tua ideia, entende? A ideia é justamente a gente desenvolver esse hábito para que a gente possa melhorar a nossa venda. Porque eu vejo que é muito comum e é muito difícil a gente virar essa chave na cabeça. Eu sei porque foi pra mim, é pra mim ainda difícil virar essa chave na cabeça de olhar a clínica como um negócio, de olhar a clínica como uma empresa. Isso é muito complicado. Enquanto a gente não faz isso, a gente não vende bem, a gente não aumenta lucro, a gente não visa lucro e é até meio dentro de mim, às vezes, a ideia de não ver a saúde como uma empresa. E a gente precisa fazer isso se a gente quer crescer, a gente precisa fazer isso se a gente quer ampliar, a gente precisa fazer isso se a gente quer se tornar destaque em determinada área na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país. A gente não sabe onde a gente pode chegar, mas o lance é que se a gente não ter esse hábito de protocolar as coisas e de estudar e de entender os processos, no nosso caso, de vender, e no meu caso, e eu espero que no teu caso, muito menos, logo menos, você esteja vendendo implante, você queira vender implante, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então eu queria que vocês tivessem muito fixo isso na cabeça. Se eu pudesse fixar alguma coisa tenha consciência de que mesmo que você não tenha aprendido na tua formação, na tua faculdade sobre empreendedorismo, sobre venda, sobre relacionamento com o cliente, você só tenha aprendido a ser técnico, mesmo que você não tenha em você de maneira nata, de maneira genuína essa capacidade de venda, que você preste atenção que você pode comprar essa ideia, que você pode aprender esse tipo de coisa, que isso é treinável. A gente treina para falar bem, a gente treina para vender bem, e isso vai melhorando à medida que você vai tendo consciência do quanto isso é importante para o teu processo de crescimento, para o teu negócio, ou até mesmo para você começar o teu negócio. Entende? Começa a usar essas técnicas para que você vá para o teu negócio. Isso é importante. Começar bem já é muito legal. Você já começa em outro patamar, entende? Sabendo com consciência o que você precisa fazer. Então, Gabi, mesmo que eu não tenha tido treinamento, mesmo que eu não tenha sido estimulado na faculdade a desenvolver esse lado do diretor, do lado do empreendedor, eu tenha sido estimulado só para ter um lado técnico, eu posso sim enxergar o meu paciente como um cliente no momento da venda. Eu posso sim olhar para ele como uma pessoa que vai adquirir o meu serviço. Ou melhor, eu posso não. Eu devo olhar para o meu paciente no momento da negociação como se ele fosse um cliente que está ali para comprar o meu tratamento de implante dentário. Eu devo olhar para ele. Ele só vai se tornar o meu paciente a hora que ele sentar na minha cadeira, e aí eu vou ter um lado humano com ele ali na hora do atendimento. Mas no momento da negociação, você precisa tratar ele como um cliente para que você venda para um cliente.
Ele espera isso de você. Ele espera ser tratado numa relação comercial com você. Então a venda do implante deve ser comercial. E aí dentro disso tudo existem passos que eu devo seguir. Eu devo dividir a minha venda em pré-venda, em venda e em pós-venda. Na pré-venda eu preciso saber tudo sobre o meu produto, eu preciso saber muita coisa sobre o meu cliente. Na venda eu preciso ouvir o meu cliente, eu preciso estimular ele em perguntas abertas para que eu possa conhecer ele efetivamente. Entende? Eu preciso ver sinais de compra no meu paciente, essa é a palavra, eu preciso ver sinais de compra no meu paciente e eu preciso fechar. A hora que eu passei o meu preço, a hora que eu passei a minha forma de pagamento, eu me calo e escuto o que ele tem para me dizer. E eu preciso a todo momento avaliar se isso que eu tô fazendo, se o método que eu tô usando, ele tá legal, eu tô convertendo os pacientes da captação em clientes de implante, isso tá sendo legal, a minha equipe tá engajada, o meu pessoal tá trabalhando junto comigo, tá remando o barco na mesma direção que eu. Isso, eu gosto de fazer isso mensalmente para entender o que está acontecendo, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar. Eu gravo para vocês hoje no pior momento da pandemia. Então, se a gente não tiver um controle muito firme da rédea do nosso negócio aqui, é claro que a gente não sabe o dia de amanhã, é claro que a gente não sabe como é que vão ficar as coisas semana que vem, o mês que vem, só que o que a gente pode fazer agora é controlar o nosso negócio para que a gente tente pelo menos prever o que vai acontecer. Se você não faz isso todo mês um pouquinho, na hora que chega um momento como esse, muitas vezes a gente não consegue sobreviver. Então isso é fundamental. Além de saber pré-venda, venda e pós-venda, eu preciso entender um pouco de como são as características das pessoas que me procuram, como são as características dos meus clientes, do ponto de vista de ser cliente. Ele é um cliente realizador, então eu vou usar a palavra do ganho com ele. Ele é um cliente expressivo social, eu vou usar a palavra melhor com ele. Ele é um cliente apoiador, eu vou ajudar esse paciente. Ele é meticuloso, eu vou mostrar para ele que o meu negócio é organizado, que ele não vai ter problema nenhum do começo ao fim dentro do meu negócio, e que se tiver algum problema eu tenho uma maneira de organizar e de resolver o problema do cliente. Gente, isso que eu passei para vocês é o que eu uso, é o que eu aprendi sobre técnicas de venda e negociação. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu tenho preparado material com muito carinho para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, se você tem questões, se você precisar da minha ajuda para qualquer coisa, me procura nas redes sociais, me manda um direct no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, venha conversar comigo, a gente pode de repente trocar figurinha aí, trocar ideia e melhorar sempre o atendimento. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ajudar o teu negócio, que eu possa ajudar a tua clínica, o teu consultório a bombar de implante dentário e você aumentar muito o teu faturamento mensal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.